Hoje é o dia da consultoria financeira corporativa gratuita. Eu vou te falar os top 5 erros do empreendedor do ponto de vista financeiro. Vamos lá? Olá, eu sou Lilian Birro, sou assessora financeira e aqui nesse canal a gente fala de finanças de um jeito um pouco diferente do que você vê por aí, com muita honestidade e com um pouco de humor também. Hoje a gente vai falar sobre os empreendedores autônomos, pequenos empresários, microempresas, o que eu vejo na minha história aí como consultora e assessora financeira, quais são os maiores erros que vocês costumam cometer e como que a gente pode modificar. Erro número 1, principal erro que vocês costumam cometer, sabe qual que é, Thaís? Misturar PJ e PF. Exatamente. Misturar a sua pessoa física, que é a sua vida privada, com a pessoa jurídica, que é o seu trabalho, tá? E isso, gente, é uma separação que vale a pena fazer, inclusive se você não tem PJ, né? Às vezes você é autônomo, recebe direto na pessoa física, mas tem uma variação de recebimentos muito grande. Vale a pena você meio que tentar aí separar a sua pessoa física, a sua vida individual, da pessoa jurídica, né? Da estrutura do seu trabalho, tá? Então, esse é o primeiro passo. Porque o que acontece quando você não faz isso? Você entra num ciclo vicioso que você não sabe quanto que você ganha, quanto que você gasta, se sobra, quanto que sobra. Você sabe que o negócio tá ali girando, né? Ó, tô pagando minhas contas, o dinheiro tá entrando, as coisas estão rolando, mas a gente perde o controle, tanto de qual que são os nossos gastos, quanto de quais são as nossas receitas, né? E às vezes a gente tem gastos que são gastos da pessoa jurídica ou gastos do trabalho, né? E a gente considera como eles sendo gastos nossos da pessoa física. Então a gente acha que às vezes a gente tem um gasto muito maior do que a gente tem, ou que a gente tem uma receita muito maior do que a gente tem, porque a gente ignora que depois dessa receita tem que sair as despesas daquele trabalho. Enfim, essa separação pessoa física pessoa jurídica, ela é muito importante. E existem sim formas muito simples da gente fazer essa separação. Mesmo que seja uma separação de contas, né? Ter contas separadas para cada uma delas, tentar trabalhar o que eu chamo de um prolabore, que é um valor fixo que você vai receber na sua pessoa física. São formas, então, que a gente tem de fazer essa divisão e estabilizar mais a nossa pessoa física, nossas finanças pessoais, que é algo muito importante para o nosso comportamento e para a nossa vida financeira pessoal. Erro número 2. Não projetar e guardar o dinheiro para o imposto que você vai ter que pagar proveniente da receita que você teve esse mês. É muito comum as pessoas pagarem o imposto no mês seguinte ao mês no qual a receita entrou, ou até 2 meses depois do mês em que a receita entrou. E aí o que costuma acontecer? A pessoa vai lá, recebe o dinheiro, gasta o dinheiro e aí no mês seguinte, então, ela tem que arcar com aquela despesa que ela não estava mais planejando que acontecesse, né? Ainda mais que tem muita variação no valor da receita, né, ao longo do ano, isso pode sim atrapalhar demais. Então, a melhor forma de fazer é, entrou o dinheiro, já guarda o dinheiro. Tanto vai ser para o imposto, tanto vai ser para alguma outra despesa específica, e aí sim, o que sobrar, né, o que tiver de lucro, eu vou pensar então como que eu vou utilizar. Erro número 3, não ter uma reserva de capital na pessoa jurídica. Eu particularmente sempre gosto de deixar um pouquinho de dinheiro guardado na pessoa jurídica para eventualidades, né? Quando você é um pequeno empresário, ou empreendedor, ou autônomo, costuma acontecer de às vezes surgir uma necessidade na pessoa jurídica que você não estava prevendo, né? E você acabar tendo que usar recursos seus da pessoa física. Isso é muito dolorido, né? Não é uma sensação muito ruim você ter que aportar mais dinheiro na empresa, né? Então a minha sugestão é, deixa sempre um dinheirinho lá guardado para as eventualidades, problemas que surgirem, você já tem um dinheiro lá. Erro número 4, não ter uma reserva na pessoa física. Isso vale para empreendedor, para autônomo, para qualquer pessoa. É sempre importante a gente ter uma reserva de emergência na pessoa física, mas quando você é autônomo ou empreendedor, logicamente que isso é mais importante ainda, né? Você tem que ter fôlego e colchão para essas variações que vão acontecer. Então, ter uma reserva de emergência, ter um dinheiro guardado que te dá essa tranquilidade frente a essas variações e que, inclusive, te dá tempo para construir o que você quer construir, né? Nesse processo aí do empreendedorismo, vão acontecer muitos momentos de baixa, muitos momentos de dificuldade,
dificuldade, né? E a pessoa que vai ser bem-sucedida, ela vai precisar passar por esses momentos e ela tem que ter resistência para passar nisso. E lógico que parte dessa resistência vem da sua capacidade de se sustentar enquanto esses momentos estão acontecendo. Então, assim, ter uma reserva é muito importante, faz muita diferença quando a gente pensa nessa construção da nossa vida empreendedora. E o último principal erro que você costuma cometer como empreendedor é não precificar corretamente os seus produtos e serviços, tá? O que eu mais vejo é empreendedor desvalorizando o próprio trabalho, né? Cobrando às vezes um valor que não é suficiente para poder fazer com que esse trabalho realmente ocorra da melhor forma, tá? Então, avalie bem a qualidade do seu trabalho, né? O que você vai entregar, o tempo que te gasta para fazer as coisas, que às vezes a gente calcula mal, os custos de longo prazo, né? Então, às vezes, assim, eu comprei um equipamento, investi no equipamento que é importante para o meu trabalho, e aí eu ignoro isso como um custo. Esse equipamento ele tem um tempo de vida, eu vou precisar renová-lo daqui a um tempo, então isso também é um custo que eu tenho que considerar quando eu for analisar o meu trabalho, né? Faça conta de padaria, entenda quanto que você precisaria crescer para realmente chegar no patamar que você quer e veja se isso faz sentido dentro da sua realidade. Essas contas de padaria, elas não são perfeitas, né? Eu chamo de conta de padaria, é fazer uma conta mínima, né? Tipo assim, eu ganho tanto por cliente. Quantos clientes que eu preciso para ter a vida que eu quero ter, né? Ou quanto que eu precisaria aumentar no valor que eu cobro para chegar nesse patamar que eu quero. Entender um pouco mais esses números e esses mecanismos nos ajuda a ter essa confiança sobre o caminho que a gente está percorrendo e não ficar torcendo, esperando que um dia as coisas vão dar certo, né? Entender o caminho que a gente precisa percorrer para chegar lá. Eu vejo que com mulheres, principalmente, a gente tem muita dificuldade de cobrar pelo nosso trabalho, né? Assim, exigir essa valorização do nosso trabalho. E eu sinto que é um ponto muito importante da gente para trabalhar e costuma ser um dos pontos principais que os empreendedores pecam na hora de organizar a estrutura financeira da empresa deles. E conta aqui embaixo se você tem mais algum outro erro que você já cometeu ou já viu cometendo que você acha que é muito sério quando a gente fala de gestão financeira corporativa. Deixa o seu comentário, me fala se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo e manda para aquela amiga que está começando a empreender e que precisa de um help. Eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo e tchau!